Jing Jin Love Chan San Pe Mai Ge San Po Lai Yan Se Shai Ging Dup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Kan Dro Man Pe Kur Ji 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 Da Drup Ki Ching Ji La Sik Su So Guru Pema Si Ji Hong Jing Ji Chan San Pe Mai Ge San Ho La Yan Se Shi Ging Drup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Kan Dro Men Pe Kur Ji Ji Je Da Drup Ki Ching Ji La Sik Su So Guru Pema Si Ji Hong Jing Ji Love Chan San Pe Mai Ge San Po La Yan Se Shi Ging Drup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Kan Man Pe Kur Ji Ji Je Da Drup Ki Ching Ji Lap Ji Sik Su So Guru Pe Ma Si Ji Hong Jing San Pe Mai Ge Sa Po La Yan Se Shi Ging Drup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Kan Dro Man Pe Kur Ji Ji Je Su Da Drup Ki Ching Ji Lap Ji Sik Su So Guru Pe Ma Si Ji Hong Jing Love Chan San Pe Mai Ge San Po Lai Yan Se Shi Ging Drup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Androm An Pe Kur Ji Ji Je Su Da Drup Ki Ching Ji Lap Ji Sik Su So Guru Pe Ma Si Ji Hong Jing Love Chan San Pe Mai Ge Sa Po La Yan Se Shi Ging Drup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Kan Dro Man Pe Kur Ji Ji Je Su Da Drup Ki Ching Ji Lap Ji Sik Su So Guru Pe Ma Si Ji Hong Jing Ji Love Chan San Pe Mai Ge Sa Po La Yan Se Shi Ging Drup Ye Pe Ma Jung Ne Shi Su Drai Kur Du Kan Dro Man Pe Kur Ji Ji Je Da Drup Ki Ching Ji Lap Ji Sik Su So Guru Pe Ma Si Ji Hong Jing
Nam chan san pe mai ge saram po la yan se ging drup ye pe mai jon e she so dra kur du kur ji da drup ki ching je lap je sek su so guru pe ma si ji hong jeng ye nam chan san pe mai ge sa ram po la yan se Ging drup ye pe ma jon e she su dra kur du androm an pe kur je su da drup ki ching ji lap je sek su so guru pe ma si ji hong San chi cho dan so chi cho nang la jan chu var du ni chab so chi dai gi jing so ji pe so nan chi dru la pen ji san je dru pa so san ji cho dan so chi cho nang la jan chu var du Dai gi jing so ji pe so nan chi dru la pen ji san ji pa so san ge da so chi cho na la jan chu bar du da ni so chi dai gi jing so ji pe so nan chi la pen ji san ji dru pa so Om Benzara Guru Pema Sidi Om 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 Om Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om 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 Benzara Guru Pema Sidi Hum Zara Guru Pema Sidi Hum Om Benzara 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 Guru Pema Sidi Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om 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 Benzara Guru Pema Sidi Hum Guru Pema Sidi Hum Om Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Om Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Guru Pema Sidi Hum
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. 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 Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Ahum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara 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 Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema 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 Siddhi Hum.
Om Ha-hum Benzara Guru Pema Siddhi-hum. 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 Gate para gate para sangha Bonji soha oinga te gate para sangha te bonji soha oinga te gate para sangha te bonji soha oinga te gate para sangha te bonji soha oinga te para sangha te bonji soha oinga te gate para sangha te bonji soha oinga Paragate Parasanga Sohaoinga Tegate Paragate Angate Bunji Sohaoingate Te Paragate Parasangate Bunji Sohaoingate Gate Paragate Gate Bunji Sohaoingate Gate Paragate Angate Bunji Sohaoingate Gate Paragate
Sohanga Te Gate Para Gate Parasa Bodhi Sohanga Te Gate Paragate Parasanga Te Bodhi Sohanga Te Gate Para Parasangate Bodhi Sohanga Te Gate Paragate Parasanga Te Bodhi Sohanga Te Gate Paragate Parasa Te Bodhi Sohanga Te Gate Paragate Parasangate Bodhi Sohanga Te Gate Paragate Parasanga Te Bodhi Soha. Boa noite. Fico super feliz de ver vocês aqui, né? Eu fico com uma sensação também que eu devia conversar pelo menos uma meia hora privadamente com cada um. Mas... pelo menos isso, né? Me sinto assim um pouco devedor kármico, né? Olhando para vocês assim, uau, tinha que ter respondido isso, tinha que ter contado aquilo, eu queria perguntar aquilo. Tinha vontade de conversar com cada um, assim, né? Situação grave. Mas maravilhoso de ver o pessoal que vem de longe, assim, super longe, né? Maravilhoso, obrigado. Mas bonito aqui, né? Que não veio ainda, né? Super lindo aqui. Né? Maravilhoso. E Alto Paraíso a gente nunca consegue entender muito bem, né? Porque cada vez que a gente vem é um pouco diferente, né? Assim, o clima muda muito, né? Nessa época é uma coisa, outras épocas é um pouco diferente, assim, ou bastante diferente, né? É uma época que a gente nem entende muito lá no sul, é uma época que começa a parar de chover, né? Começa a aquecer muito, né? Aqui sempre tem muito frescor à noite, chove nessa época e fica fresco, né? É estranho, assim. Já no inverno a gente vem aqui e consegue tomar banho de cachoeira e fazer o sol forte no inverno, né? Interessante, assim. Então, nosso tema é uma palestra geral, né? Uma palestra geral. O Fernando me lembrou assim, né? O Lama não é assim, não é uma confraternização, é uma palestra geral hoje. Tem que dar um ensinamento aqui. Mas qual é o tema? Tem tema isso? Aqui que eu falo de Guru Yoga e originação dependente. Que maravilha. Esse é um bom tema, né? Esse é o tema geral do retiro, né?
Mas, então eu vou fazer uma introdução, mas dentro de um sentido mais amplo, assim, porque eu acho que tem convidados também de fora. Assim, né? Então, eu acho esse tema super maravilhoso, né? Também fico me perguntando se explicar, né? Às vezes a gente leva muito tempo para entender alguma coisa, né? Mas é assim, né? Então a gente, uma vez, duas vezes, três vezes, 5 vezes, 10 vezes, 108 vezes, 1.800 vezes, aquilo vai indo assim, né? Eu tenho essa sensação, sabe? E, naturalmente, o tema de Guru Yoga é o tema central do budismo, né? A gente pode dar diferentes nomes para as coisas, né? E de acordo com os ensinamentos também, a gente pode, por períodos, focar um certo tema e, eventualmente, a gente até pensa que aquele é o tema central do budismo, o budismo é aquilo. Essa é uma grande vantagem, né? Porque o budismo, por exemplo, ele pode se apresentar de muitos diferentes modos, uma vez que ele é como se fosse um tratamento médico, né? Uma medicina, assim, de acordo com o paciente, o tratamento. É um pouco isso, né? Eu acho maravilhoso, né, esse sistema que ele não se apresenta como um bloco de alguma coisa que é forçado sobre a cabeça das pessoas. Mas, pelo contrário, ele tenta chegar junto das pessoas com suas dificuldades e suas sensibilidades e suas tendências favoráveis e desfavoráveis e ajudar a pessoa naquele lugar onde a pessoa está. Então são muitos diferentes métodos que podem surgir. Eu também acho paradoxal o fato do budismo também se retirar num certo momento, né? Então ele é útil para nós num certo momento, ele fazendo efeito, a gente vai abandonando. É necessário que a gente abandone o método, né? Porque o método não é o ponto final, o mesmo ensinamento, né? Tem essas coisas paradoxais que a gente gostaria de encontrar um grande livro que então explicasse tudo do budismo, né? A gente gostaria de encontrar uma coisa assim. E esse livro ele vai nos frustrar, porque seria assim, o próprio Buda ele vai descrever esse aspecto, vai falar dessa dificuldade ou dessa impossibilidade, porque o budismo ele elucida o engano. Então o que ele vai falar vai ser sobre como elucidar o engano que nós estamos focando, né? Como que a gente vai elucidar isso. E uma vez que a gente elucide, não tem uma teoria no sentido positivo de construção de alguma coisa, né? O budismo ele não se coloca como algo sectário, como um partido político que tem um programa. Ele se coloca como uma ação para superar as dificuldades que possam acometer não só os seres humanos, mas os seres em geral. Então o budismo tem essa característica ampla. Assim, né? Quando a gente fala isso, pode parecer, né? Parece que eu estou agora falando sobre o Sutra do Diamante, né? Pode parecer que ainda sobra alguma coisa, mas não sobra nada, né? Então o Buda vai dizendo assim. Então, será que não tem alguma mínima coisa que seria um eixo que o Buda de Pankara deu para o Buda Sakyamuni, ou que o Buda Sakyamuni descobriu quando atingiu a iluminação? Aí o Buda vai dizer, não tem nada. Então era isso, é o nada. Mas o nada é constituído do quê? De nada. A gente acha que isso é muito estranho. São muitos livros, muitos ensinamentos, muitas transmissões, muitas iniciações, muitos mosteiros, mestres irados dizendo é isso, não é aquilo. E aí no fim aquilo tudo é fake? Como é que é isso? E aí, como é que fica isso? Então é um pouco estranho, porque a gente tem uma intuição numa direção, né? A gente tem uma sensação assim que existe uma coisa tipo Lobsang Rampa, não sei se vocês um dia já ouviram falar dele. Assim, a caverna dos antigos, né? Abre aquela caverna lá dentro, está cheio de coisas extraordinárias. Então quando a gente olha também os textos, né? Os textos tibetanos, aquilo
extraordinário, aquilo, né? Maravilhoso, assim, aquilo impresso com matrizes de madeira, né? Impresso um a um, né? Preservado. Quando a gente ouve, assim, por exemplo, do John Rinpoche, ele talvez tenha conseguido guardar o único conjunto de ensinamentos da transmissão textual que os chineses conseguiram destruir essencialmente tudo, né? Tá certo que a transmissão mente a mente, outras formas de transmissão se preservaram, mas a transmissão por texto, né, ela foi afetada porque os mosteiros foram destruídos, aquilo tudo foi sendo dizimado. Assim, né? Aí do John Rinpoche tinha uma coleção dessas. Ele conseguiu fugir e levar aquilo de algum jeito, né? Conseguiu preservar. A gente pensa, bom, isso é realmente, é o texto, é crucial, né? Esse é o ponto crucial, assim. Então isso parece que vai ao contrário, né? Então o Buda diz que não tem, mas a gente acha que enfim tem. É assim. Aí se a gente souber sânscrito, souber tibetano, souber pali, essencialmente tibetano que a gente precisa saber, né? Vamos dizer assim, né? Os tibetanos achavam que precisa saber sânscrito, né? E quem trabalhava com o sânscrito achava que tinha que saber pali, né? Porque assim, sempre a língua mais antiga ela parece mais importante, né? A gente vai recebendo a transmissão por um lado, aquilo parece então essencial, né? Então para nós, sem saber tibetano, como é que nós vamos fazer, né? Não tem acesso aos textos, não tem solução. Então a gente tem essa sensação da transmissão do ensinamento dessa forma, que tem uma sabedoria, tem uma biblioteca, tem uma vastidão de textos preciosos que estão em algum lugar. Então isso é verdade, isso existe de fato, né? Mas o conjunto de textos é como se fosse uma vastidão de farmácia, assim, sabe? Não é a vastidão da saúde, é a vastidão da farmácia. Enquanto que Guru Yoga é a vastidão da saúde. Vocês entendem? Guru Yoga é assim, como manter a saúde. E os ensinamentos todos é como superar a doença. É parecido, né? Então, o processo de superar a doença é esse sim. Aí vai acumulando de acordo com os sintomas, tem um jeito ou outro ainda. Tem muitos jeitos de expansão constante. Mas ainda que a gente esteja reduzindo sintomas, ou tratando sintomas, a gente não está tratando da saúde de fato. A saúde ela segue misteriosa, né? Então, Guru Yoga trata da saúde, trata desse tema, né? Por exemplo, quando a doença cessa, o que tem? Ou seja, quando a ignorância cessa, essencialmente a doença é isso, né? Ignorância. Ignorância não no sentido comum, mas ignorância no sentido profundo, que é a vidya, primeiro dos 12 anos, né? É a perda de visão, a incapacidade de ver as coisas como são. Quando a gente não consegue ver as coisas como são, então nesse momento nós estamos presos à vidya. Então, de acordo com os sintomas que nós vamos desenvolvendo, tem tratamentos para ver se a gente consegue voltar a ver como é. Mas o ensinamento sobre a visão, sobre como manter a visão lúcida, não é mais como remover o obstáculo à visão, mas como manter a visão lúcida. O que é a visão lúcida? Isso é Guru Yoga. Tá certo que o próprio nome de Guru Yoga, por vezes, ele nos atrapalha, né? Porque às vezes o nome de Guru Yoga, ele numa primeira abordagem, ele se funde com um caminho. Ele não é propriamente o exame do aspecto último, ele se funde com o caminho de devoção ao Guru, de contato com o mestre. Então, quando ele se funde desse modo, ele é remédio também. Mas vocês, com certeza, quando atingirem a liberação dos obstáculos, vocês não vão encontrar alguém. Vocês vão encontrar, na verdade, a mente do Buda. Assim, o Buda, ele vai fazendo a transmissão da própria mente. Aí os grandes mestres têm a mente do Buda. Eles operam segundo a mente do Buda. Então, quando nós temos a prática de Guru Yoga na relação com alguém, é a prática da observação da mente do Buda. Não é a observação da mente de alguém.
Então, se a gente confundir com alguém, isso pode ser uma prática preliminar, uma prática anterior. Assim. Porque se a gente disser, bom, não é a mente do mestre, isso não é correto. Se a gente disser que é a mente do mestre, isso também não é correto. Né? Ele é mais ou menos. Por quê? Porque eu posso dizer que se eu pensar de modo pessoal, então não é a mente do mestre. Mas se eu tiver uma visão correta da mente do mestre, então é a mente do mestre. Mas eu não consigo dizer é a mente do mestre, porque depende de como o outro vê aquilo. Vocês entendem? Então esse aspecto de Guru Yoga pessoal tem essa dificuldade. Além do mais, Guru Yoga pessoal tem uma dificuldade, porque enquanto surge a sensação de alguém observando o outro, então nós temos duas mentes. Então nós temos a mente e um objeto de observação. Isso é a dualidade. Enquanto a gente operar com a dualidade, nós não temos solução. Mas a gente não resolve a dualidade querendo escapar da dualidade também. É uma outra coisa. Se eu tentar escapar da dualidade, isso é uma dualidade ao quadrado. Eu uso um método dual para tentar ultrapassar a dualidade. Aí aquilo não funciona. Melhor relaxar, voltar a shamatha, metabhavana, prajnaparamita, tranquilo, assim, vamos seguindo, motivação, daqui a pouco outras coisas podem acontecer. Mas não adianta forçar isso, né? Isso não é assim. Mas uma das chaves é compreender como que a mente comum opera, porque a mente comum, ela não é mente comum, ela é mente búdica. Tá certo que se eu digo isso, não adianta muito, né? Isso pode até estimular alguma coisa, viu? Eu estava falando para você, ó. Você não acredita, o Lama está dizendo, é mente búdica. Assim. E quando nós olhamos assim também não adianta, né? Mas, por exemplo, se a gente pensar, eu tenho a minha mente, aí todo mundo parece que tem uma certeza, assim, bom, eu tenho minha mente. Né? Essa sensação da própria mente, ela é uma sensação ilusória. Ela é uma sensação construída. É algo que brota dentro de uma perspectiva transitória. Ainda que a gente tenha essa certeza, né? Certeza intuitiva, afinal, a gente está pensando aqui, nós estamos operando. Né? Isso é menos verdadeiro do que a gente dizer eu tenho a mente búdica. A pessoa disser eu tenho a mente búdica, isso é mais verdadeiro do que a pessoa dizer eu tenho uma mente, ou uma mente do samsara. Mas para nós isso não é assim, de fato. A nossa mente é uma mente confusa. A gente tem a sensação de que a mente confusa não é a mente búdica. Mas não há nenhuma separação entre a mente confusa e a mente búdica. Se vocês têm uma mente confusa, já é um bom sinal. Então fiquem tranquilos porque estamos indo bem. É mais ou menos isso. Assim. Então tudo isso é um pouco a questão de Guru Yoga. Né? Nós estamos olhando sob a perspectiva de Guru Yoga, a gente começa a ver isso assim. Então, por exemplo, uma das características interessantes, assim, eu diria quase únicas no budismo, é que não tem dois mundos, assim, por exemplo, o mundo do bem e o mundo do mal. Não tem um centro do mal. Não tem uma origem e uma sustentação do mal. O budismo não vai trabalhar nessa visão. Todos os seres, eles têm natureza búdica. Essa perspectiva de obstrução, de dificuldade, etc., que a gente sente, ela não vem de uma região obscura do universo, não vem da confederação dos buracos negros, né, associados e finalmente vencedores, como parece que chegou a situação. Assim. Isso não é assim, não é nada disso.
essa perspectiva, vamos dizer, aflitiva que se estabelece assim, né? Seres humanos contra seres humanos, os seres humanos contra a natureza, etc. Isso pertence à ignorância. Assim. É perfeitamente natural. Assim. Quando nós criamos universos artificiais, que é o que nós fazemos, né? Esses universos artificiais se chocam contra outros. Assim, né? Mesmo os meninos se reúnem para jogar futebol, pobre da grama, né? Todo mundo vê ali onde eles caminham mais, a grama começa a morrer. É assim. Então os meninos todos são do mal. Eles não são do mal, eles estão jogando futebol. É isso, entende? Então quando nós nos movemos dentro de uma perspectiva, nós nos chocamos com outras perspectivas, com outros universos. Não tem uma maldade aí dentro, tem um movimento. Mas naturalmente nós podemos nos ver desse modo, né? Olhar os outros como se fossem predadores, como se fossem obstáculos para nós. Mas quando a gente começa a praticar a sabedoria do espelho, ele vai se colocando no lugar dos diferentes seres, dos diferentes universos. Eles simplesmente estão se movendo dentro da perspectiva deles. Então, como que nós vamos encontrar essa natureza no meio de toda essa diversidade do samsara, né? De toda essa perspectiva complexa que a gente vai se defrontando, aonde que aponta a natureza de Buda no meio disso tudo? Assim, e está lá. Então, esse tema é um tema super precioso, né? É o tema central de Guru Yoga. Guru Yoga vai tratar disso. Então, o Buda apresentou isso de muitos diferentes modos. Muitos diferentes mestres apresentaram, usaram meios hábeis específicos para poder introduzir essa questão. Essa questão também pode ser assim, introduzida de uma forma mais clara, intuitiva, ou de uma forma mais definida, né, com muitos diferentes efeitos. Então vocês vão encontrar mestres em diferentes momentos fazendo isso. O próprio Buda Sakyamuni, em alguns textos, ele se dedica longamente a tratar dessa questão. Um dos textos que ele se dedica a tratar disso é o Surangama Sutra. Né? Um texto longo, onde muitos diferentes argumentos vão sendo trazidos para apontar essa natureza primordial, esse aspecto último. Assim. Nós, naturalmente, nos dedicamos, utilizamos como base o Prajnaparamita também. Né? Então a gente coloca muita ênfase. Eu, naturalmente, eu vejo assim, a grande importância do Prajnaparamita. Dele apontar essa região de silêncio, né? Essa região não condicionada, onde brota a sabedoria do Prajnaparamita. Eu acho isso maravilhoso, esse testemunho do Buda. Né? O Buda, ele vai apontar para isso. Então, muitos grandes mestres apontam para essa região onde não há conteúdos. Isso é um pouco paradoxal, né? Porque a gente justamente aspiraria a encontrar uma região cheia de conteúdos finais. Mas o Buda vai nos colocar nisso, né? Em vez de ele oferecer conteúdos, ele oferece um lugar. Esse lugar é o trono de Vajrasana. Né? Vajrasana, o trono onde os Budas atingem a iluminação. É como se fosse um lugar. Naturalmente não é um lugar físico, mas é um lugar sutil, um lugar secreto, que é o lugar onde nós estamos vivos sem nenhum condicionante. Nem mesmo os condicionantes que criam a separação. Né? Nem mesmo os condicionantes que criam a sensação de um eu. Dito assim, isso não adianta muito. Né? Eu vou explicar para vocês por que não adianta. Por exemplo, eu digo, é um lugar onde não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. A gente começou a procurar um lugar, deixa eu ver, tem isso? Não, tem. Não adianta, entende? Esse não é o meio hábil de nós chegarmos no lugar. Isso é apenas uma descrição dual para a gente ter uma noção como isso é diferente das outras perspectivas duais. É assim. Mas é um âmbito difícil de abordar. Então, vocês perdoem esses
essas formas de descrever, porque é assim mesmo. Nós não temos uma forma que possa apresentar de modo claro isso, porque a nossa linguagem ela é uma linguagem dual. Então, dentro da linguagem dual, a gente não consegue alcançar aquilo que não é dual. Assim, a gente não vai conseguir descrever isso. Assim. Eu acho frustrante isso que eu estou dizendo. Assim. Acho frustrante, mas eu peço para vocês não desanimarem, porque isso é só introdução. Assim, né? Eu espero poder oferecer isso de uma forma melhor. Assim, né? Mas eu digo isso para tentar remover alguns obstáculos que poderiam estar dentro do âmbito dual, nós esperarmos alguma coisa dual. Assim. Então eu estou falando na perspectiva dual, tentando tirar qualquer esperança da gente obter algum resultado nessa forma, ou mesmo caminhar por dentro disso. Procurar por dentro disso. Quando a gente vê essa linguagem, ela parece uma linguagem misteriosa, assim, né? Então essa linguagem misteriosa, eu também não gosto dela. Explico para vocês, assim, não gosto. Não acho muito útil, não acho que a gente vai construir alguma coisa verdadeiramente com ela. A única razão de usar essa linguagem é para remover obstáculos duais. Para a gente não gerar fixação a qualquer coisa dual. Mas se eu tentar não gerar nenhuma fixação a coisas duais, não é por aí o caminho prático. Não é desse modo, mas é importante que a gente saiba que os aspectos duais eles não vão oferecer nenhuma solução para Guru Yoga. Assim, né? Então, se a gente está suficientemente desiludido, desanimado, sem solução, está melhor já. Tá melhor. Então, no diálogo do Buda com Ananda, especialmente no Surangama Sutra, né? Aí o Buda apresenta muitas vezes a natureza primordial, que ele vai chamar de seio do Tathagata. Seio no sentido de espaço, o lugar onde a mente do Tathagata opera, o mundo do Tathagata. Como assim, os peixes vivem na água. Esse é o seio da vida dos peixes. O seio do Tathagata é o que importa para nós, é o ambiente, é o lugar onde o Tathagata se manifesta. O Tathagata é o Buda. Né? Tá certo que o Tathagata é o nono estágio dos Bodhisattvas. Ele não é Dharma Mega, mas ele é Tathagata. Tathagata é o Buda em corpo, ele andando pelos vários lugares dando ensinamento. Esse é o Tathagata. O Buda totalmente iluminado. Então o Buda Sakyamuni era o Tathagata. Então no Surangama Sutra ele descreve longamente essas questões assim, né? E o Ananda naturalmente não entende. E o Buda explica de um outro jeito, o Ananda não entende, explica de um outro jeito, aí o Ananda chora, aí aquilo vai. É uma coisa assim, né? Uma coisa super difícil, complicada. A gente naturalmente fica do lado do Ananda o tempo todo, né? Achando que o Buda está fazendo bullying com o Ananda. Assim, né? Mas é que aquilo é difícil. Né? O Ananda, muitas vezes o Buda diz, mas Ananda, como é que você não vê que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? E o Ananda não vê, e o Ananda chora. Assim. Então, a argumentação geral vou dizer que o Buda vai usar, e que eu tenho visto os mestres usando também, ela diz respeito a nós olharmos para a experiência comum, e dentro da experiência comum, nós vemos que ela não é uma experiência comum. Não é experiência comum. As experiências são todas extraordinárias. Mas a gente vê aquilo como uma experiência comum. Né? Então, quando a gente começa a examinar como que uma experiência comum ela se apresenta de fato, a gente vê que ela não é uma experiência comum. Vamos dizer assim, quando a gente olha a foto de um filho e vê o filho, isso parece uma coisa totalmente comum, né?
absolutamente comum. A gente está no celular lá procurando as fotos. Assim. Aquilo parece absolutamente comum. Mas não é comum porque, por exemplo, ali tem uma tela de cristal líquido, né? A gente não vê a tela de cristal líquido. A gente não vê isso. A gente está segurando uma coisa na mão, mas a gente não está nem sentindo o tato daquilo. Nós estamos vendo o filho. É uma outra coisa. Então, isso é extraordinário. Então nós não estamos olhando o que está ali. A experiência comum, ela não é comum. Seria comum se eu estivesse vendo... O que você está vendo? Eu estou vendo uma caixinha retangular, chatinha, assim, pesadinha. Estou vendo isso. Só isso. Você não está vendo uma pessoa ali naquilo? Não estou vendo. Eu estou vendo cores. Isso seria uma experiência comum. Entende? Mas a gente olhar e ver adiante daquilo, nós não estamos vendo a aparência comum, nós estamos vendo as formas. Então aí vem essa palavra super importante que é forma, né? Ou as aparências. A palavra aparência ela é interessante porque ela inclui aquilo que a gente poderia chamar de forma e inclui a noção de substrato também. E a gente se atrapalha um pouco, porque às vezes a gente pensa que está olhando o que está ali. A gente não está olhando o que está ali, nós estamos olhando a forma. E a forma coemerge com a mente, claro. Pense, ali não tem o filho, ali é o celular, pessoal. Volta e meia vem alguém, me apresenta o celular, por favor, Luna, reze pelo meu neto, reze pelo meu filho, olha para o celular. Que o celular dure longamente, que a bateria não descarregue. Assim, né? Assim, que não caia no chão, não seja roubado, que não perca os dados, etc. Né? Que tenha uma longa vida. Assim. Mas não, eu não posso olhar para o celular, eu sou obrigado a pensar uma coisa abstrata, eu não sei bem aonde. Assim. É muito interessante. Às vezes as pessoas vinham pedir um benção, por favor, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, por favor, o senhor reze por mim. Agora eu trago o celular e começa a passar. Agora esse aqui é o meu vizinho, agora esse aqui é outra coisa. É assim. É sempre o mesmo objeto. Mas tem certeza que é outro? Eu vejo sempre a mesma coisa aqui. Assim, né? Então, isso é a forma, pessoal. Isso é a forma. A forma é inseparável da mente. Por isso que rezar funciona. Se fosse pelo objeto físico, aquilo seria diferente. Né? Nós estamos vendo uma outra coisa. A pessoa, quando está ali, ela está mostrando a mente dela. Não está mostrando o celular. Está mostrando a mente dela. Então, a forma que ela está mostrando não é a forma que está ali. É a forma que está na mente dela. Então, é super importante entender isso. E nós nos relacionamos com as formas. Então, aqui, por exemplo, aqui a parte mais difícil é ver isso aqui como templo. Madeira, né? Qualquer um vai fazer, tijolo, isso aqui qualquer um faz, né? E agora, olhar isso aqui como templo, né? Essa é a nossa construção, né? É incrível isso. Então a gente não se relaciona com a terra que está aí, com a madeira, com as telhas, a gente não se relaciona com isso. A gente se relaciona com o templo. O templo é forma. Então isso é interessante. Esse é um ponto super importante, né? Aí, por exemplo, bem no início do Surangama Sutra, hoje eu não vou lembrar a história anterior assim, do Surangama, o que aconteceu com o Ananda, o que houve. Assim, né? Mas de repente estava o Ananda de frente ao Buda e eles iniciando uma conversa que era no início um pouco tensa, né? Porque o Ananda tinha tido uns probleminhas assim. Que volta e meia acontece com alguém, um que outro assim também, probleminhas parecidos. Aí o Ananda chegou para o Buda e disse, ele usou um método que eu achei super interessante, né? Ele chegou para o Buda e disse, abençoado, eu tenho ouvido o tempo todo os seus ensinamentos, por que não funcionou? Eu achei aquilo precioso, esse método, né?
Aí quando vocês encontrarem um mestre em algum lugar, vocês não, eu tenho seguido, tenho ouvido, estudado as palavras do Buda, por que não funciona? Então o Ananda tinha conhecido uma menina e aquilo não funcionou. Então como que ele se perdeu, assim, ele que era um monge, né? E o Buda pergunta para ele, por que você decidiu abandonar o seu impulso de jovem e seguir seguir a mim e os ensinamentos? Aquilo já parecia uma bronca, né? Eu achei, bom, ele vai dar uma bronca. Você decidiu, então por que você não cumpre, então? Uma coisa veio assim, né? Mas não, aí o Ananda disse, porque eu vi no corpo do abençoado os sinais de um Buda. Eu percebi que se eu não tivesse uma pureza completa, eu não poderia manifestar isso. Isso só pode se manifestar através dessa forma. Eu achei interessante aquilo, mas aí estava na hora do Buda, pá! E o Buda não fez isso, né? E o Buda pergunta então, o que te deu a sensação de ver? Essa é a pergunta central de Guru Yoga, né? Como é que a gente vê? Como é que a gente vê uma coisa ou vê outra? Por exemplo, a gente olha para o celular, como é que você olhou para o celular e viu o filho? Explique, como é que é isso? Essa é uma boa pergunta, entende? Ou seja, como é que você está vendo? Porque, na verdade, o Buda, aí o Ananda vai dizer, eu vi com os olhos. Aí sim, aí o Buda... Porque não é com os olhos, entende? Mas o Ananda elabora uma teoriazinha assim para ter mais certezas, né, em cima do próprio Buda, em cima do Buda. Né? Não, como todos os seres que têm olhos na face, eu vi com os olhos. É uma coisa filosófica, profunda. Assim, né? Super profunda. Como é que você pode falar coisas sem sentido? O Ananda ficou assim, confuso. Né? Aí segue aquele diálogo deles, assim, maravilhoso. Né? Mas a questão toda, a palavra central em Guru Yoga é visão. A visão. De onde vem a visão? Como é que a gente olha para o celular e fala no filho? Assim, como é que a gente olha uma foto e não fala de papel e tinta? Tá certo que um ou outro vai falar de papel e tinta. Né? Assim. A pessoa olha a capa da Playboy e fica, uau! Esse papel é couché. 150 gramas. Pá! Essa tinta é uma tinta maravilhosa que veio pigmento tal. Isso é alguém que vê realmente, né? Assim, vocês entendem? A pessoa não está vendo forma, né? Não está vendo ilusão. A pessoa está vendo o que é o papel e aquela tinta maravilhosa. É assim. Né? Então esse é o ponto. Então, como que você vê? Então a questão toda é nós vemos a partir dessa dimensão interna. Né? Não há como ver sem a dimensão interna. Então isso é que introduz a noção da forma. Por isso que dentro do Prajnaparamita nós vamos dizer que a forma é a vacuidade. Né? Esse sentido de forma e a vacuidade ele é profundo, porque a forma que eu estou vendo ela não vem do celular. Então nesse sentido aquilo está vazio disso que eu estou vendo. Mas aí tem essa outra visão também, que é o vazio no sentido de uma experiência interna, como o espaço. Né? Então, do espaço, através dos condicionamentos, aparecem as formas. Né? E como elas se manifestam inseparáveis dessa dimensão ampla, então a forma também pode mudar, que pertence à tragédia do cotidiano. Né? Que é incrível isso. A forma muda. Pá. Isso é muito profundo. E a gente não vê, né? A gente pode pegar o mesmo substrato, olhar de novo. Agora nós não só
vemos diferente, como nós temos uma sensação energética diferente. Assim, por quê? Porque a gente não se relaciona com o substrato, a gente se relaciona com a forma. E a forma é inseparável da própria mente. Então, qualquer coisa que não leve em conta isso é muito rudimentar. A gente precisa entender esse aspecto. Então, isso é uma parte super importante. Mas o Buda, no Surangrama Sutra, ele não para nesse ponto. Naturalmente, o Guru Yoga também não para nesse ponto. Então, é super importante entender o surgimento das formas. Agora, quando a gente está entendendo o surgimento da forma, a gente vai ampliando a visão. Assim. As formas aparecem quando a gente está dormindo à noite. Né? Então, nós estamos sonhando, aparecem formas. Então, isso é super interessante. Né? O surgimento de formas, e nós nos relacionamos com as formas que aparecem. Né? Eu acho que a gente precisaria pensar com muito cuidado sobre isso, contemplar isso com muito cuidado. Porque as formas internas que surgem, como o Buda vai explicar isso no Lankavatara Sutra, né? Ele vai dizer, a mente se divide, a própria mente, né? Se divide no objeto e no observador. Então tem uma mente, mas dessa mente surge o observador e seu objeto, no mesmo fenômeno, ou seja, eles coemergem, né? Coemerge o observador e o objeto. Quando surge o nosso sonho, nós não nos vemos como aquele que observa o sonho. A gente simplesmente vê o sonho. Mas não há possibilidade de surgir um objeto sem ter o observador ali olhando. Né? Então a mente sustenta o objeto e a mente sustenta o observador. Ele surge no mesmo fenômeno. Aquilo que eu estou vendo é a minha mente. E quem está observando é a minha mente. É o mesmo fenômeno. Então eles coemergem. Né? Mas a gente não vê isso. Do mesmo modo, quando nós olhamos as formas e nós estamos acordados, nós não nos damos conta de que as formas, elas não são objetos. Elas são formas. Então, nesse sentido, muitos mestres vão descrever que o sonho e o estado acordado, eles são semelhantes. Nós temos como que um estado de sonho, enquanto nós nos movimentamos aqui. Por quê? Porque nós não olhamos o substrato, nós olhamos as formas. E as formas são surgidas de modo coemergente. Assim. Então esse é um ponto super importante. Mas aí nós vemos, as formas aparecem quando nós estamos acordados, as formas aparecem quando nós sonhamos à noite, as formas aparecem quando surgem imagens dentro da própria meditação. As formas surgem quando nós pensamos, bom, eu vou morrer. Aí surgem formas. E esse processo pode levar anos, e as formas vão evoluindo dentro do bardo do morrer. E posteriormente nós temos o bardo pós-morte, e temos ainda o bardo do renascer. Em todos esses casos, em cada uma dessas circunstâncias, nós temos formas que nós olhamos e há um observador vendo as próprias formas. Né? Então surge esse par, que é o objeto e o observador. Essa experiência inseparável de objeto e observador. Então, quando nós olhamos isso, a gente vai entender que essa situação de nós nos relacionarmos com formas não pertence apenas ao estado acordado, que é o que usualmente nós tomamos por base na nossa experiência. Né? E não é apenas isso. Isso é alguma coisa que se manifesta sempre. Então, isso nos permite olhar com cuidado. Isso vai produzir uma inflexão na nossa própria prática. Porque até então, nós poderíamos considerar que as prioridades que surgem no estado acordado, ou seja, as formas que nós olhamos e que nós buscamos manipular para gerar uma experiência melhor,
através dos 12 elos de originação dependente, fixados nas aparências, filtrando as aparências pela sensação de gostar ou não gostar, nós geramos o apego correspondente, e o apego gera as ações volitivas, que nós vamos acumulando essas ações e vamos estabelecendo uma noção de um eu que é capaz de manobrar as aparências, e nós achamos que esse é o ponto central da nossa vida. Nós manipulando as aparências através de processos causais, e a gente se frustra um pouco porque isso funciona um pouco não funciona. Né? Então, lá pelas tantas, ainda dentro disso nós temos decrepitude, mais adiante temos decrepitude, envelhecimento, decrepitude, mais adiante decrepitude avança e vem a morte. Né? Então nós não conseguimos evitar esse processo. Também a gente percebe que a gente pode tratar isso como se fosse uma morte física apenas, mas nós vamos encontrando muitas circunstâncias que vão nos levando à transmigração dentro dessa mesma vida. Ou seja, nós vemos convicções, certezas, prioridades, decisões, visões de mundo, e elas inevitavelmente vão sacudindo daqui, sacudindo dali, vão se transformando em outras, depois em outras. E nós vamos fazendo uma transmigração para outras visões, para outras perspectivas. Agora, mesmo que isso tudo aconteça, por dentro dos 12 elos da originação dependente, cada uma dessas circunstâncias que nós vamos vivendo, elas têm a condição de que nós somos observadores de formas, e as formas não são substratos, as formas são as formas mesmo, são coisas abstratas. Assim. Então a gente vê isso. Então essa compreensão ampla, assim, geograficamente ampla, temporalmente ampla, e que a gente pode ampliar ainda mais olhando para os outros seres, né? Vendo os outros seres também fazendo a mesma coisa. A gente olha as abelhas, olha as plantas, olha os seres nos vários níveis. Nós olhamos os seres dentro do nosso corpo, olhamos as nossas células, tudo operando mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, essencialmente assim. Então nós vemos os seres vendo coisas, se enganando com coisas, né? e se movimentando a partir das formas. Né? E aí a nossa prática vai produzir uma mudança. Né? A gente pode adivinhar que essa mudança está dentro do Prajnaparamita também. Está descrita dentro do Prajnaparamita. Que é quando, por exemplo, numa parte do ensinamento, a gente, Tcherezig vai dizer forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental, concessão, vacuidade. Aí esse argumento avança até o ponto que ele diz, na vacuidade não há. Então isso é super importante, isso é uma inflexão. Até então ele estava falando das aparências, agora ele começa a falar da vacuidade. Então ele diz, na vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não há... Aí começa assim, né? Alguma coisa surpreendente. Não há sofrimento. Não há liberação do sofrimento. Não há causas do sofrimento. Não há caminho para a liberação do sofrimento. Não há ignorância. Não há extinção da ignorância. Não há os elos, dos 12 elos da originação dependente até a velhice e morte, a extinção da velhice e morte. Não há nenhum dos objetivos comuns de atingir liberação e atingir algo final. Então esse é um ponto super interessante, super importante, que é uma inflexão na prática. Nessa linha que eu estava argumentando, nós estamos contemplando as aparências e vendo que a gente lida sempre com formas. Não importa qual dos bardos, não importa qual circunstância, nós estamos lidando sempre com formas. Então tem algo incessantemente operando que produz as formas. E o lido
dentro do samsara com a aparência das formas. Mas se as formas surgem, depois se modificam, depois viram outras, etc., tem algo que produz o surgimento das formas e a sustentação das formas enquanto aparências. Então agora, em vez de eu pensar se aquilo é verdadeiro ou não é, eu começo a olhar como é que é a gênese das formas. Vocês entendem? Por exemplo, eu posso ter formas durante a vida, posso ter formas no sonho, posso ter formas na meditação, formas no processo de morrer, formas no processo de pós-morte, que trata o bardo todo, e formas de renascimento. Formas no período de renascimento. A gente vê isso. Vocês vão encontrar ensinamentos variados sobre isso. Então aparece isso, aparece aquilo, agora tem isso, agora tem aquilo. Né? É assim. E, por exemplo, quando a gente trata do estado acordado, estado vivo, né, as formas estão divididas em 6 reinos. Eu estou ali tratando daquilo. Né? Assim, eu posso viver, sentir como se eu estivesse no reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, etc. Tem isso. Né? Então eu posso tratar dessas formas nesses vários âmbitos. Mas um ponto super importante é perceber como que essas formas aparecem. Se a gente quiser um passo a passo dentro disso, a gente também tem esse texto que nós temos estudado, que é o Ensinamentos de Guru Rinpoche no Pico do Junífero, Paresh Tsugyal, sobre os 5 bardos. Aqui vocês não estranhem, porque alguns ensinamentos falam de 4 bardos, alguns ensinamentos falam de 5, alguns falam de 6. Mas é só uma divisão, vocês entendem? É só uma divisão. Assim. Essa divisão, às vezes, tu divide em 6 bardos. Outras vezes tu agrupa bardos com bardos. Aí ficam 5 ou ficam 4, de acordo com a forma como isso é agrupado. Então, é essencialmente a mesma coisa. Aqui o Guru Rinpoche, nesse ensinamento, ele descreveu como se fossem 5 bardos. Esses ensinamentos, eles tratam primeiro da forma. Nós olhamos para as aparências. Para perceber as aparências como formas e as formas como vacuidade. A gente vê que forma é vacuidade é a forma. Forma e vacuidade são inseparáveis. Essencialmente isso. Então, dos 6 selos, 3 são esses. Né? A forma é vacuidade é a forma e vacuidade não se separam. Aqui ele vai dizer aparência é vacuidade é aparência e vacuidade não se separam. Aí a inseparatividade de vacuidade e aparência é a suprema bem-aventurança. O êxtase. Isso é super interessante contemplar isso. Né? Então é como se a gente tivesse agora, uau! Eu estou me relacionando com formas e as formas são vazias. E há uma inseparatividade entre essa vacuidade e a própria forma. Aí nós contemplamos isso com cuidado. Aí ele vai dizer a essência da suprema bem-aventurança, do êxtase, é a ausência de pensamento. Ele vai descrever assim, né? A ausência de pensamento. Ou seja, a mente livre de condicionantes. Porque ela está livre de condicionantes, ela é capaz de ver sem ficar pensando, ela observa e surge lucidamente as aparências enquanto inseparáveis da vacuidade. Aí ele vai dizer que essa ausência de pensamento, isso é a mãe Dharmata. Nós temos uma experiência viva dentro dessa ausência de pensamento. Né? Então nós estamos percorrendo agora um passo a passo de Guru Yoga. Então no restante do ensinamento ele vai fazer o quê? Ele vai tentar descrever como cada uma das experiências de cada um dos bardos trata de Dharmata. Como que enquanto nós estamos acordados, nós estamos estamos manifestando Dharmata. Como que a gente manifesta Dharmata em cada uma dessas circunstâncias. Esse é um argumento muito parecido com o argumento do Buda no Surangama Sutra, mostrando como todas as aparências, enfim, são a manifestação do seio do Tathagata, que é a linguagem que ele usa, né, nesse tempo. Assim.
Então, isso já é nós tratando do aspecto absoluto, né? Aspecto final, assim. Mas ainda que a gente descreva desse modo, não é muito fácil. Não é muito fácil. Assim. Eu diria que uma das chaves para isso é justamente a originação dependente. Então, existem muitas diferentes formas de transmissão desse aspecto último. Uma delas é a descrição da originação dependente, que é, enfim, o que eu tinha pensado para esse retiro. Né? Eu estou aqui fazendo uma introdução geral, rápida. Aliás, já devia ter terminado. Porque assim, pessoal, a originação dependente é uma das chaves da compreensão de como que as aparências surgem. Né? Assim. Então, nós olharmos para alguma coisa e vermos uma outra coisa, isso é originação dependente. Essencialmente isso. Então a gente olha as contas, a gente está vendo as contas. A gente vê um mala. Se eu olhar só as contas, posso olhar muito bem as contas, eu não entendo mala. Então mala, ele é alguma coisa além das contas. A pessoa tem isso na mão. E vem alguém e pergunta, o que é isso? A pessoa diz, olha, você está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 108. 108 contas. Mas não tem uma explicação para isso? Não precisa. Você olha e está vendo. Que explicação pode ter? Mas tem. Só que a explicação ela não está nas contas. Né? Não está no que nós estamos vendo. Então a gente não olha um mala. Nós olhamos uma forma. E essa forma, ela pode ir mudando. Se eu disser de quem eu ganhei isso, como é que foi, isso aqui começa a valer 10 vezes mais ou 100 vezes mais. É assim. Se eu mentir quem é que me deu, isso pode valer muito mais ainda. É assim, pessoal. Isso aqui é a forma, entende? A forma é isso. É assim. E nós nos relacionamos com a forma. Esse é o ponto, né? Então, como é que é essa gênese? Né? Como é que nós produzimos as aparências com as quais nós nos relacionamos? Então, isso é a originação dependente. Eu não vou me alongar nesse momento, né? Mas é muito importante nós entendermos que como nós nos relacionamos com formas o tempo todo, tem uma mente que produz a aparência da forma o tempo todo. Não só produz como sustenta. Isso se dá em cada bardo. Então a gente podia pensar, bom, fora do bardo da vida, do bardo da meditação, do bardo do sonho, do bardo do morrer, do bardo do pós-morte, do bardo do renascer, teria um bardo das férias, por exemplo, férias do Sansara, em algum lugar assim, teria essa possibilidade, assim, uma outra possibilidade? Então, fora dos bardos, nós estamos fora do Sansara. No Sansara, nós estamos nos bardos. Então, aí vem esse ponto, né? Nós construímos as experiências. Então, dentro dos bardos, eu estou sempre lidando com formas. Então, inevitavelmente, tem algo constante, inseparável, incessantemente vivo, que não se trata do que foi construído, mas se trata do que constrói. Vocês entendem? E esse é o argumento de Guru Yoga, pessoal. Se vocês entenderem isso, está resolvida a questão. Por exemplo, se
eu começar a tratar do que foi construído em cada um desses bardos, eu estou simplesmente dentro do samsara. Estou gostando ou não gostando, andando daqui para lá, de lá para cá, trocando coisas para obter resultados de um tipo ou de outro, para estabelecer essa experiência ou aquela. Mesmo as experiências de meditação, por mais elevadas que elas sejam, elas são estados particulares construídos. Mesmo que elas tenham efeitos especiais, que aqui eu não vou demonstrar nenhum para não... Né? Uma coisa inferior, né? Então, não vou levitar aqui para não constranger. Vocês pensarem que o caminho é por esse lado, assim, né? Eu fiz um voto que nessa vida não vou levitar de novo. Senão, se me virem levitando, não sou eu. Não sou eu. Tem que ser honesto, né? Assim, estado particular, pessoal. Eu espero que nenhum dos meus alunos levite. Vamos deixar isso assim, né? Então, estado particular não resolve, né? Não resolve. Agora, quando nós construímos alguma coisa simples ou complexa, nós estamos construindo alguma coisa. Então, esse não é o caminho do Guru Yoga. O caminho do Guru Yoga é assim: não importa qual a construção, existe um aspecto luminoso que está produzindo isso. Esse aspecto luminoso, ele está num tipo de construção, está no outro tipo de construção, está no outro, está no outro, está no outro. As construções vão mudando. Mas esse aspecto luminoso, que eu estou chamando de luminoso, ele é incessantemente presente. Então, o que está sempre presente, pessoal? O aspecto luminoso. É isso. Só que esse aspecto luminoso ele é inteligente, ele é lúcido. Ele sabe o que foi construído. Além do mais, ele é compassivo. Ele tem uma sabedoria. Ele movimenta energia. Tem um outro funcionamento. Então nós passamos a contemplar como é que isso aparece. O nosso tema não é mais o que aparece. E como classificar o que aparece. Agora é como que isso aparece. E a gente vê que aquilo, esse princípio ativo, ele está em todas as ilusões, em todos os processos lúcidos ou ilusórios, ele está presente. Tá tudo ali. Em todas as práticas de meditação ele está presente. Em todos os samadhis ele está presente. Em todos os afundamentos dos infernos ele está presente. Está sempre ali. É sempre esse ponto. Então, o Guru Yoga é alguma coisa que não se afasta de nós. A possibilidade de Guru Yoga, ela não se afasta de nós. Aquilo está sempre junto conosco. Esse princípio luminoso, ele está incessantemente presente. A gente não vê isso porque nós olhamos o jogo das aparências rapidamente. Né? Nós rapidamente olhamos o jogo das aparências. Como, por exemplo, a gente não vê o celular, a gente vê a imagem. A gente monta um jogo de xadrez às peças, começa o jogo, todo mundo está cheio de palpite. Mas ninguém diz que espantoso nós estarmos aqui olhando isso, construindo esse processo ilusório e ficando preso dentro disso. Se alguém disser isso, que não atrapalha aqui. Assim. Ou então alguém assim, né, que entra na sala com uma barba longa, um cajado, vem destruir o samsara e pum, bate naquilo, vá de retro samsara. O mundo está perdido. Uma coisa assim, né? A gente vai achar, pá. Isso aí não entendeu nada. Né? Assim. Então, o samsara é apenas nós ficarmos jogando o jogo das aparências dentro de uma posição dual, que é uma posição que a gente não tem nem como criticar, porque a gente constrói, isso é um jogo das aparências. Entende? Assim. Então, mais adiante vocês vão ver o Buda se manifestando dentro do mundo das aparências, que é o que ele fez o tempo todo. Tá certo que ele titubeou, não, ele atingiu a iluminação e pensou, pá, eu vou deixar tudo quieto assim, não tenho o que mexer. Né? Aí aparece Brahma. Né? Seria assim, o espírito da Brahma. Aí vem e diz, você não quer dar um ensinamento?
Aí o Buda, naquele vapor, assim, ele resolveu dar ensinamentos do pleno samsara. Né? É o que aconteceu. Assim. Mas o Buda imaginava que ele não tinha o que fazer. Né? Mas aí ele olha para o samsara e decide então se levantar e ajudar os seres. Então ele é como se Tcherenzig tivesse falado para ele. Né? A emanação do Buda de Samantabhadra com Amitabha e de Amitabha para Tcherenzig. De Tcherenzig gera todos os Budas. Então todos os Budas têm esse ponto. Assim. Eles dão uma olhada e pensam, agora eu? Como? Agora é você. Uau! Então o Buda Sakyamuni se conta que ele quando ele veio para a última vida dele, ele já deixou Maitreya lá encarregado. Agora nós já estamos no tempo de Maitreya. Né? A gente está no tempo do Buda Sakyamuni, mas quando concluiu o mandato do Buda Sakyamuni, Maitreya já está escalado. Então, tem esse detalhe, né? Em vez de nós olharmos para a aparência, a gente olha para a gênese da aparência. Em vez de nós olharmos para as configurações, se nós gostamos ou não gostamos, nós olhamos para como aquilo aparece. Aí nós vemos que esse princípio ativo que produz as aparências ou as formas, esse princípio ativo está incessantemente operando. Aí o Guru Yoga é contemplar todo o conteúdo ligado a esse processo de surgimento das aparências. O que decorre disso. Né? Então eu vou deixar uns minutos para alguma pergunta que ainda alguém arrisque. Uma vez que está tudo explicado. Carmitinha sempre tem uma pergunta. Não é que a Carmita está aqui hoje? Sempre tem hoje. Ela sempre me salva. Não, a Carmita, mas é a Carmen. Não sei se tem algum microfone para ela. Não tem, né? Não tem, né? Carmen, você fale. Isso. A pessoa observa a si mesma, mas ela vê que ela está dirigindo o sonho. É também, é. Uhum. 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 É que existe uma dualidade entre a pessoa e a pessoa que observa a própria pessoa, né? Tem uma dualidade aí, não tem? Sim, porque a pessoa está vendo a si mesma ali, não está? Então tem um observador de si mesmo ali. Aquilo não é falsidade, é uma construção luminosa, né? Sim. Mas se tu fizesse assim, pó, e sumisse o teu corpo de sonho, ainda assim tu ia dizer, ó, viu? Ele sumiu, mas tu estava ali vendo. Esse era o verdadeiro, o outro era o fake. Na verdade, os dois eram fake, né? Porque o observador ele também é construído. Né? O processo luminoso todo é que é a mente ampla. Né? O surgimento dual, ele é uma construção.
Eu acho que, por exemplo, esse texto de Guru Rinpoche, os ensinamentos de Guru Rinpoche para este Sogyal no Pico do Junípero sobre os 5 bardos, é um bom tema, porque é um conjunto de meditações. Ele descreve aquilo como um conjunto de meditações, instrução de meditação, assim, como fazer. Baseado na mente, baseado na energia, baseado em diferentes coisas. Assim. Mas aquilo não é assim, eu vou agora botar no roteiro do SEB das 8 às 9 da manhã. Não é uma coisa assim. Se alguém que tem que pegar aquilo, depois de ter amadurecido sobre o Prajnaparamita, sobre os 8 pontos do Prajnaparamita, natureza Vajra, ele olha para aquilo, aquilo faz sentido. Né? Aí a pessoa vai olhando linha por linha, vai contemplando, e vai acumulando, e vai avançando. É bom fazer um retiro disso. Se não puder fazer um retiro, vai estudando como pode. Né? Aí, mais adiante a pessoa faz um retiro. É necessário dar tempo, porque aquilo não é uma coisa tão direta. Né? É bom contemplar esse texto conjuntamente com os ensinamentos de Dojo Rinpoche sobre os bardos também. A contemplação é quando, por exemplo, ele vai dizer, os 6 selos são: cele as aparências com a vacuidade. A gente para assim, pá, que incrível. Aí nós começamos a olhar, e aquilo ali, e aquilo ali, e aquilo ali. Como é que eu vou tomar aquela aparência e ver a vacuidade? Como é que eu pego isso aqui e vejo a vacuidade? Até que não tenha nada que não olhe e não veja a vacuidade. Aí eu selo, eu encerro qualquer dúvida. Todas as aparências são vacuidade, todas as formas são vacuidade. Encerrou. Então, a contemplação é um processo. Não é um raciocínio, é um processo. Eu passo a tentar ver, eu olho, isso aqui é ou não é, isso aqui é ou não é, aquilo é ou não é. Eu vou olhando as aparências. Depois eu tiro o aspecto verbal, porque o aspecto verbal é só indicação, por isso que ele é bem curto. Cele as aparências com a vacuidade. Pronto, só isso, não tem nem explicação. Se a pessoa entende aquilo, aí ela começa a experimentar para ver se é assim. E a pessoa abandona aquilo, ela começa a olhar, ela começa a ver diretamente. Né? Uhum. 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 Essa é uma boa pergunta. É. Pois é.
essa pergunta eu rejeito. Eu tenho o direito de ficar em silêncio. Vocês querem saber? Sim, é a questão da bolha. Se estiver dentro daquela bolha operando ali, aquilo acontece. Agora, se a pessoa estiver dentro da bolha, raciocinando que aquilo é uma bolha, aí aquilo não acontece. Né? Agora é assim, quando os mestres estão dentro de uma bolha, eles não estão dentro de uma bolha. Mas aquilo, essa noção, um ponto interessante, assim, porque, por exemplo, a mente de todos os seres é a mesma mente búdica. Né? Eles podem estar operando dentro da bolha, podem não estar operando dentro da bolha. Aí mesmo os mestres, eles podem ter diferentes comportamentos diante das coisas. Eu acho. Se a pessoa não tiver essa capacidade de reagir de acordo com as circunstâncias, ela não consegue mover no mundo. Mas se a pessoa ficar presa ao processo das circunstâncias, a pessoa oscila por dentro do samsara. Então, por exemplo, se a pessoa está operando dentro do mundo condicionado, a pessoa pode escolher um momento de não operar mais dentro do mundo condicionado. Pode escolher. Mas, de modo geral, quem não tem a lucidez sobre isso não tem essa opção. Mas se quem tem essa opção opta por não operar dentro do mundo condicionado, a pessoa não consegue ficar próxima, não consegue falar uma linguagem comum e não consegue ser ouvido também. Tem uma limitação. Então, de modo geral, mesmo os Tathagatas, como o Buda Sakyamuni, ele andou comumente pelo mundo e morreu de modo comum. A explicação da morte comum do Buda foi essa. Né? A explicação é que ele manifestou uma morte comum para, com isso, ajudar os seres, para que eles não pensassem que ele era uma figura extraordinária e, portanto, ninguém poderia atingir a realização como ele. Então, essencialmente, esse é o ponto, né? Mas, por exemplo, qualquer pessoa que tiver uma clareza quanto aquilo, né? A pessoa consegue ultrapassar aquela aflição. Eu tenho visto, por exemplo, muitas pessoas que não têm uma realização final, elas manifestam como que siddhis também. Né? Outro dia eu estava vendo no YouTube como que tu desenvolve a capacidade de ficar muito tempo sem respirar. Assim, debaixo d'água. Né? Então eles baixam a frequência cardíaca, baixam a temperatura do corpo, acalmam a mente assim, profundamente, e aí eles mergulham. E eles podem desmaiar e morrer. Mas eles vão ficando assim. Eu vi um outro também que ele treinou, ele ficou algumas horas. Aí não tinha mais sinal, nem batimento cardíaco, nem atividade cerebral. Mas ele tinha dado o tempo que ele ia levar para voltar. Aí quando chegou no tempo, voltou a atividade cerebral, porque ele estava todo monitorado, né? Aí voltou o batimento cardíaco, estava meio zonzo, assim, voltou. Onde estou? Onde estou? Aqui? Não quero ficar aqui. Então eles vão desenvolvendo essa capacidade. Ele entrou no estado vegetativo, né? Entrou numa coisa assim, mas o corpo não morreu.
a imaginação para mas esse é o aspecto grosseiro de Guru Yoga, né? Na verdade, isso pode ser usado também, mas eu, de modo geral, não vou usar isso. Eu vou considerar que esse resultado ele pode produzir problema, né? É muito fácil reificar isso, né? Isso dá uma confusão. Muito fácil. Naturalmente, todos os ensinamentos eles têm obstáculos, né? Então, assim, a gente tem que ajudar as pessoas a ultrapassar os obstáculos correspondentes aos ensinamentos. Mas, por exemplo, se tu começa a reificar o mestre, vai gerar uma epidemia de materialismo espiritual. Eu tenho visto isso, volta e meia, tem os praticantes que estão nessa região assim um pouco, eles começam a se sentir também muito extraordinários. Eles pensam que se um mestre é extraordinário, quanto mais eles se sentirem extraordinários, mais próximos eles estão também da realização final. E aquilo é materialismo espiritual direto, né? Dá um problema assim. Então nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possa nem mesmo doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lobe chosun ring loche zalin sasun parpal drogyu chosun Vadag Vidraudo Sungele